Uma planta com poderes de abaixar a glicemia, ajudar no tratamento da diabetes, diminuir colesterol, ajudar na redução do peso, tem características anticancerígenas, antifúngicas, antibacterianas, tem muitas coisas maravilhosas que essa planta faz no corpo. Só que essa planta, gente, a comercialização dela por produtos, né, em cápsulas, suplementos, foi proibida em 2019 pela Anvisa no Brasil e desde lá essa planta vem sendo cada vez mais estudada, né, uma planta realmente revolucionária que ajuda em muitas questões, em muitas doenças, e hoje nós vamos entender o que realmente, segundo os estudos, essa planta, a moringa, se você ainda não ouviu falar dela, nós vamos falar dela hoje, o chá de moringa, o que ela realmente faz segundo os estudos no nosso corpo, né? E por que a Anvisa proibiu a comercialização de produtos com essa planta no Brasil. Se você ainda não me conhecia, eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica integrativa, sou formada em cardiologia e gestão em saúde pela USP e eu amo vir aqui falar sobre saúde natural com vocês. A gente está fazendo uma série sobre chás para explicar para vocês chás medicinais maravilhosos, então assista a série toda de chá medicinal. E se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum conteúdo. É muito importante também que você ative o sininho aqui do canal, que é esse sininho que tem aqui em cima, porque se você não ativar, você não recebe os novos conteúdos que eu publico aqui. E também, gente, compartilhem esse vídeo. Se chegou até você, com certeza é porque alguém compartilhou ou você viu em algum lugar. De repente tem outras pessoas aí precisando saber sobre esse assunto, né? Então compartilhem esses vídeos. A moringa oleífera, essa planta também chamada de acácia branca ou árvore da vida, né? Justamente porque há muitos anos as pessoas vêm tendo esses benefícios, nossos antepassados já utilizavam, né, chá de moringa para várias coisas, inclusive para ajudar no tratamento aí de colesterol alto, de glicemia alta, né? Mas o que realmente os estudos mostram sobre isso? Hoje a gente vai entender isso nesse vídeo e também o porquê que a Anvisa proibiu. Bom, essa planta, gente, para começar a conversa, ela é um anti-inflamatório natural maravilhoso, né? Então, ela consegue reduzir os níveis de citocinas inflamatórias no nosso corpo, consegue diminuir as interleucinas, né, IL-6 e IL-9, que são interleucinas inflamatórias, e com isso ajuda aí as pessoas que têm artrite reumatoide, as pessoas que estão inflamadas, que estão se sentindo inchadas. Então, esse poder anti-inflamatório é uma das primeiras coisas maravilhosas que a moringa tem. A segunda coisa que foi muito estudada, colocado aí em muita evidência científica, é em relação à diabetes, né? Eu fiz aqui uma análise de vários estudos e um estudo que eu achei interessante foi um estudo feito lá na Faculdade de Santa Maria, né, onde os pesquisadores fizeram uma revisão de outros estudos. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram mais de 500 estudos no PubMed e fizeram uma análise desses estudos, né? Pegaram ali, fizeram uma redução, escolheram ali 19 estudos que tinham mais relação com o que eles queriam estudar, que era justamente a utilização da moringa no contexto de diabetes. E o que eles identificaram nessas revisões? Identificaram algumas coisas muito legais. Primeiro, o poder hipoglicemiante, né? Identificaram que a moringa, por ter algumas propriedades, como por exemplo o ácido gálico, né? A quercetina, que contém inclusive na maçã e no vinagre de maçã, que eu já falei aqui no meu canal para vocês. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir o vídeo sobre o poder do vinagre de maçã, principalmente para quem tem diabetes, para quem tem colesterol alto. Então é uma propriedade até parecida, né? A moringa tem essas propriedades. Tem uma outra propriedade, gente, que eu vou até ler aqui, que eu não me lembro o nome, que é a isotiacinatos, né? É um nome difícil de falar. Essas propriedades hipoglicemiantes, gente, o que ela faz no corpo? Ela consegue reduzir a absorção de carboidratos no nosso intestino. E com isso, o que acontece? Se você comeu uma refeição, vamos supor que você tenha comido aí um prato de arroz com feijão, comeu ali arroz que é carboidrato, mais o feijão que também tem carboidrato, comeu uma carninha e uma salada. Lá no intestino, tomando a moringa junto, né, com essa refeição, um pouquinho depois da refeição, ele consegue diminuir ali a absorção desses carboidratos. E para quem não sabe, carboidrato vai virar glicose
no sangue, né? E que no final vai virar gordura. E vai parar onde? Vai parar no fígado, vai parar nas artérias, vai entupir artérias, né? Então vai se tornar os triglicerídeos, que assusta tanta gente aí, são os colesteróis ruins, né? O LDL e os triglicerídeos que entopem artérias e que vão parar no fígado, causando fígado gordo, né? Que é a gordura no fígado. Outra coisa interessante relacionada a isso é o poder like insulina. O que é isso? A moringa tem algumas proteínas, algumas partículas ali no chá de moringa que parece com a insulina. Se você é diabético ou conhece alguém com diabetes, você sabe aí que a insulina é utilizada para tratamento de diabetes. Então, esse efeito insulina-like é capaz de abaixar também a glicemia das pessoas que estão aí com diabetes. Outra coisa interessante que essa revisão mostrou foi o poder também anti-inflamatório, é um efeito antioxidante na parte endovascular. Doutora Bruna, o que é endovascular? Nós temos os vasos, pensa o vaso como se fosse um cano, né? Um cano que leva sangue para o corpo inteiro. Nós temos aqui a aorta, né? O cajado da aorta, depois tem os vasinhos que levam sangue para o cérebro para os rins, para o fígado, para todos os órgãos, para os músculos. E esses vasos, quando a gente se alimenta mal, ele vai inflamando por dentro. O endotélio, que é a camada interior do vaso, vai se inflamando. E daí, essa inflamação ao longo do tempo, o que ela causa? Ela causa obstrução, causa entupimento. E daí você vai ter um AVC, você vai ter um infarto, você vai ter uma veia obstruída na perna e começa a ter problemas vasculares na perna. Então, o estudo, a revisão mostrou que tem um poder antioxidante, que a moringa tem um poder antioxidante e anti-inflamatório desse endotélio. O que ela faz ali? Protege esse endotélio, então melhora a vascularização para quem tem problemas de circulação, para quem tem problemas cardiovasculares, e ele tem efeito também protetor cardiovascular. Ela tem vitamina C, ela tem potássio, magnésio, tem várias vitaminas e minerais ali nela. O que isso ajuda? Ajuda em muita coisa no corpo. Ajuda como imunomodulador, né? Então você que tem aí problemas de imunidade, que está sempre tendo infecção, que está sempre tendo candidíase, infecção urinária, ele ajuda como imunomodulador do seu corpo. Então olha que interessante esse efeito. Além do efeito que eu falei lá no início, antibactericida, antifúngico, antiviral. Então como ele consegue combater bactérias, fungos, ele também ajuda a proteger o corpo, né? Foi visto um efeito também de melhora da respiração para as pessoas que têm problema respiratório. Pessoas aí que têm enfisema pulmonar, DPOC. Por quê? Porque a moringa ela consegue aumentar a hemoglobina no nosso corpo. A hemoglobina é a célula, né? A hemácia tem hemoglobina que carrega oxigênio para os músculos, carrega oxigênio para as nossas células cerebrais, etc. Então, pessoas que têm muita hemoglobina oxigenam melhor o corpo, então você vai sentir menos cansaço, menos fadiga. Quando você for fazer uma caminhada, corrida, você vai aguentar mais tempo fazendo uma caminhada. Então olha que interessante, né? O efeito também vasodilatador, que ele consegue vasodilatar para chegar mais sangue nos músculos, nos órgãos, e também esse efeito de aumentar a hemoglobina. Então pode ajudar pessoas aí que estão cansadas, que estão com fadiga, e também pessoas que estão aí com problemas respiratórios, tá? Além disso, redução da pressão arterial. Como ele tem esse efeito vasodilatador, ela consegue ajudar ali como diminuição da pressão arterial, né? As pessoas que estão aí com pressão alta, elas estão vasoconstrictas, né? Elas estão com os vasos apertadinhos. Então, quando a gente vasodilata, a gente melhora a hipertensão. Olha que interessante. E uma coisa em consequência aí da redução da glicose, da redução da insulina, né? Porque uma coisa leva a outra, também se observou a melhora do peso, né? Evidências científicas mostrando a perda de peso com a moringa, e por isso que ficou-se tão em evidência aí esses suplementos com moringa, né? Só que por que, Bruna? Por que foi proibido no Brasil?
Justamente, gente, porque quando uma planta fica muito em evidência, um remédio fica muito em evidência, as pessoas começam a tomar desenfreado, ou vem fabricantes assim que não são muito sérios e começam a fazer promessas absurdas, né? Começa a prometer aí poder de curar câncer, o poder de curar diabetes. Então, assim, esse tipo de promessa não é legal. A gente tem que falar de uma forma verdadeira, a gente tem que falar como é os estudos. Os estudos mostram efeitos hipoglicemiantes, mas os estudos não mostram ainda que é capaz de curar a diabetes ou de curar um câncer. Tem efeitos anticancerígenos? Tem efeitos. Os estudos vêm mostrando que a moringa ela tem efeito para combater as células do câncer. Então, para pessoas que têm câncer de mama, câncer de colo retal, tem vários tipos de câncer que se beneficiam, né? Ela vai lá e ativa a degradação, né? A destruição justamente dessas células. Só que por conta dessas promessas aí dos fabricantes, a Anvisa observou isso e falou: poxa, tem muita gente aí tomando um negócio que não tem uma comprovação de 100% disso que eles estão falando, e daí a Anvisa, como medida protetiva, e está certíssima, né, proibiu a comercialização desses produtos. Só que daí vem um problema. Quando existe uma proibição, as pessoas começam a achar que, então não tem efeito nenhum mais, então era mentira. Não. Os estudos existem, tanto é que eu mostrei para vocês aqui, tem mais de 500 estudos no PubMed mostrando os efeitos da moringa, só que infelizmente, né, por conta dos fabricantes aí que também querem se aproveitar das pessoas e fazendo promessas absurdas, daí a proibição acaba demonizando, né, o produto, e daí parece que não serve para mais nada. Mas sim, tem esses efeitos segundo os estudos. E o meu papel aqui é trazer para vocês justamente o que os estudos científicos mostram, né? Uma outra coisa interessante que os estudos mostram é que ele ajuda a combater, o chá, né, de moringa ajuda a combater a anemia também. Por quê? Porque a moringa ela é muito rica em ferro. Olha só quanto de ferro que ela tem. 105 mg a cada 100 gramas de folha. Então dá para ser utilizada através de chás. Tem pessoas também que utilizam para comer, né, no meio da comida mesmo, né? Então, ao longo dos anos foi identificado também a melhora de quadros anêmicos, principalmente quando tem deficiência de ferro, né? Um outro efeito, gente, é de hidratação da pele. Olha só que interessante, por ter complexo B, vitamina C, vitamina E, vitamina A, ajudam na melhora da qualidade da pele. Então, as pessoas que utilizaram moringa observaram também essa melhora na qualidade da pele, e eu também, vou falar a verdade para vocês, eu observo quando eu utilizo, tá? Principalmente parte de espinhas, porque como ela é anti-inflamatória, ajuda, né, a antioxidar a pele e também reduzir as espinhas, tá? E esse efeito anticancerígeno, né, que alguns estudos mostraram, né, parece que a moringa não tem ainda estudos concretos sobre isso, mas parece, se evidenciam-se algumas sugestões de que a moringa faz lá a ativação da destruição de células cancerígenas, principalmente o câncer de mama e o câncer de intestino. Olha que interessante, gente. E a última coisa que eu queria falar para vocês é em relação aos sintomas da menopausa. A mulher que tá aí com problemas hormonais, que tá se sentindo super inflamada, tá com menopausa, a moringa também pode ajudar nesse aspecto, porque ela diminui o estresse oxidativo, né? Ou seja, diminui a inflamação do corpo, e daí aqueles sintomas ruins da menopausa podem ser melhorados também com a moringa, tá? Gente, como que eu faço o chá de moringa em casa, né? Eu pego ali 5 folhinhas, tá? Faço para 1 xícara de chá de água quente, coloco em infusão por 10 minutinhos, tá? Não fervo junto, coloco em infusão, deixo descansar e depois tomo. Eu tomo assim 1, 2 vezes por semana somente, tá? Meu pai, por exemplo, ele toma um pouquinho mais, toma 3 vezes por semana, mas como não tem evidências científicas ainda mostrando dosagem, etc., então tem que tomar muito cuidado com a utilização de mais. Sempre converse com seu médico se você for utilizar, né? Não pode ser comercializada no Brasil, porque senão você vai estar indo contra a lei. Particularmente, eu vou dar a minha opinião. Eu não vou falar aqui como médico, eu vou falar como realmente usuária também, né? Porque eu também utilizei e vi os benefícios para mim. É uma planta que eu não deixo de ter em casa. Por quê? Porque é uma planta que serve para muita coisa. Antifúngica, antibacteriana, antiviral, ajuda na imunidade, ajuda a combater anemia,
pneumonia, melhora a respiração, então é uma planta muito poderosa. Só que como os estudos ainda não são completos, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a dosagem, tá? Então não tem hoje uma dosagem que eu fale pra você que essa dosagem é segura. Tem que tomar muito cuidado e sempre conversar com o seu médico, com o nutricionista que te acompanha, para ir olhando seus exames, ver se tá tudo ok, tá bom? Estudos que eu li não mostraram toxicidade, inclusive essa revisão que fez a revisão de 501 estudos, né, que chegou-se ali a 19 estudos no final, não mostrou nenhum efeito tóxico, né? Então, para mim, é uma evidência de que está tranquilo, mas como a Anvisa proibiu e é um órgão superior, a gente tem que falar aqui o que está realmente baseado em evidência científica, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vejam os outros vídeos que eu vou falar sobre outros chás medicinais poderosos e compartilhem esse vídeo, que pode ser que esse vídeo ajude aí pessoas que têm diabetes, pessoas que têm colesterol alto, pessoas que estão com problemas de saúde, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.